A gente volta a falar sobre chuva, né? A Lívia Weber já comentou com a gente hoje sobre a chuva no Espírito Santo, que ela ainda deve continuar entre hoje e os próximos dias. E municípios ali do Espírito Santo estão em estado de emergência ainda por causa da chuva do último fim de semana. Já são 20 mortes registradas na região e para falar sobre essa triste situação, nós recebemos agora o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos acompanham. Governador, antes de falar da chuva dos próximos dias, né, do que está por vir, vamos falar do que aconteceu, né, nesse último fim de semana. Como que o senhor, a cidade, a capital do Espírito Santo, o estado, estava preparado para receber a chuva que caiu, a quantidade de água que caiu no Espírito Santo? Olha, Paula, na verdade, a previsão de chuvas no Espírito Santo de sexta para sábado era de 100 milímetros a 120 milímetros. Um volume de chuva que as nossas cidades estão preparadas para enfrentar, para receber. Mas o que aconteceu foi que nós tivemos chuvas de mais de 300 milímetros. Então, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, se preparou com uma chuva de 400 milímetros, não aconteceu. E aqui no sul do estado, nós estávamos preparados para uma chuva de até 120 milímetros e veio com mais de 300 milímetros. Então, causou, de fato, esse volume de chuva, nenhuma infraestrutura dá conta dela, especialmente em cidades que são instaladas às margens dos rios. E as pessoas ocupam um leito expandido do rio, na verdade, em todas as cidades do Brasil praticamente é assim. E nesse volume de chuva, os estragos são intensos e essa chuva veio de madrugada, né, de sexta para sábado, e aí alcançou algumas pessoas dentro de casa, gente que tinha dificuldade de locomoção, e algumas pessoas perderam a vida dentro das suas casas, tá certo? Pela velocidade com que a água alcançou as casas que nunca tinham sido alcançadas em outras histórias, em outras chuvas históricas no nosso estado. Desde sexta-feira para sábado, nossas equipes estão trabalhando. Já na sexta para sábado, a equipe do Corpo de Bombeiro de Mimoso, nós temos uma base do Corpo de Bombeiro em Mimoso, começou a resgatar pessoas. No outro dia cedo, o helicóptero já estava lá também trabalhando, e a gente conseguiu salvar muita gente, mas no interior do município, nas comunidades rurais, em locais em que as pessoas não conseguiram ser resgatada porque a intensidade e a força da correnteza era muito forte em alguns locais, sem energia à noite. Então tivemos um ambiente de caos, né, de guerra. Mas de sábado para cá, e no domingo, quando a água baixou o nível, nós começamos a trabalhar, né? O primeiro trabalho é esse, colocar as pessoas no local seguro, e começamos o trabalho de atenção humanitária, com tudo aquilo que é preciso para a pessoa sobreviver em local seguro. É isso que a gente está fazendo desde o início. O Estado tem uma pronta resposta boa, colocamos toda a nossa estrutura de governo nos 13 municípios, alcançados e atingidos, decretamos situação de emergência, e de sábado de madrugada até agora a gente já tem nós temos máquinas trabalhando, limpando as cidades. Disparamos o processo que a gente tem aqui de cartão reconstrução para a gente fornecer R$3.500 para cada família que teve seus móveis, que tiveram seus móveis destruídos, seus eletrodomésticos destruídos, também financiamento sem custo nenhum, né, para os empreendedores, e o apoio da infraestrutura do governo do estado para a gente poder responder e demonstrarmos na prática a nossa posição de estarmos ao lado das famílias, mesmo daquelas que perderam pessoas queridas. É muito importante que a gente esteja ao lado para a gente consolar, se solidarizar e mostrar que nós vamos juntos reconstruir as cidades. Tem gente desaparecida ainda, governador? Rafael, tem 2 pessoas ainda desaparecidas, tá certo? Nós temos, infelizmente, 20 pessoas que perderam a vida, temos 2 pessoas desaparecidas. É isso que a gente tem na cidade de Mimoso do Sul. O Zé Maria Trindade tem uma pergunta para o senhor também. Zé Maria.
Salve, muito bom dia, governador. Prazer falar com o senhor aqui na Jovem Pan, que tem uma afiliada em Vitória. Muito se fala em ações preventivas, governador, porque existe um cronograma de chuvas e de intempéries da natureza. É possível fazer uma prevenção para evitar vítimas ou reduzir o número de vítimas, para a gente não ficar contabilizando todos os anos mortes? Ana Maria, bom dia. É possível a gente reduzir os impactos, né? Nessa cidade de Mimoso, na cidade de Bom Jesus, na cidade de Apiacá, a gente tem diversas obras. Ali na cidade de Mimoso tem uma imagem do Cristo na cidade, chamada Morro do Cristo, que a gente fez muita obra de contenção de rochas que ameaçavam rolar. Nessa chuva não teve problema nenhum. Quando você tem chuva nessa intensidade que passa de 150 milímetros, o que você precisa fazer é disparar um sistema de alerta, que nós temos aqui também, para que as pessoas possam, então, tomar mais precauções, especialmente em chuvas que vêm à noite. No caso nosso aqui, o que não funcionou adequadamente foi a previsão. A previsão anunciada para nós foi uma previsão de até 120 milímetros, e, repito, é uma chuva que a gente administra ela sem precisar de um deslocamento grande de pessoas das suas casas. Mas quando você tem mais de 150 milímetros, no caso nosso aqui, passou de 300 milímetros, aí sim é de fato alerta para que as pessoas possam se deslocar, salvar patrimônio e especialmente salvar suas vidas. Nós temos que continuar fazendo investimento para tornar as cidades mais resilientes. Mas veja que a gente estava fazendo uma limpeza do rio Mimoso, né? Tínhamos contratado uma limpeza, um desassoreamento do rio Mimoso. Estávamos iniciando as obras da limpeza do rio Mimoso e veio, né, uma situação dessa. Mesmo que tivesse concluído a limpeza do rio Mimoso, um volume de chuva dessa de 300 milímetros, impossível, né, um rio deste tamanho, que vocês estão vendo na imagem aí, dá conta. Então, o rio se expandiu efetivamente para toda a sua margem, toda a baixada da cidade, e causou esse desastre. Mas o que é preciso fazer é continuar investindo no sistema de alerta, aperfeiçoar o sistema de previsão meteorológica. Eu sei que é difícil fazer previsões meteorológicas muito assertivas, mas é importante a gente continuar fazendo investimento em previsões meteorológicas, porque mesmo que você não salve o patrimônio, você pode salvar a vida das pessoas. Com certeza, governador, mas já há investimentos para isso? O governo, o estado já tem pensado nesses investimentos? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a última chuva que caiu, as últimas chuvas no Rio de Janeiro, no litoral norte de São Paulo, houve investimentos sendo feitos ali diretamente para sirenes, para, enfim, manter a população mais atenta para que quando essa chuva aconteça, a população saia e consiga refúgio, consiga se sentir mais segura. Há investimentos? Para essa chuva do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, já havia essas sirenes, já havia algo sendo acionado? Como que as equipes da Defesa Civil agiram e como que elas vão agir daqui por diante? Essa chuva é como se ela tivesse ensinado algo ao Estado? Ensinado algo ao Estado da necessidade de que o sistema meteorológico nacional, lógico, em parceria com os estados, precisa aperfeiçoar o sistema de previsão. O sistema de alerta que nós temos, SMS, temos todo um sistema e um contato, um sistema de defesa civil estadual que envolve todos os 78 municípios e o Centro de Inteligência e Defesa Civil nosso. A gente montou aqui um Centro de Inteligência que trabalhamos em conjunto com os municípios, e aqui a Emater, aqui a Agência de Recursos Hídricos, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros. A gente trabalha juntos, né, no disparo de toda essa estrutura. Nós temos aqui um investimento chamado Fundo Cidades, que a gente repassa recursos para os municípios sem burocracia nenhuma, para que eles possam fazer obras como essa que eu citei aqui do Morro do Cristo, que é a contenção de pedras, e outros investimentos de limpeza do rio, drenagem e locais de estiagem, reservação de água. Então, nós temos todo um trabalho aqui que estamos executando e desenvolvendo no estado que tem a capacidade de investimento como nós temos hoje. Aqui no lado vizinho Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte, que é vizinha Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro,
A gente fez grandes investimentos em contenção de encostas, que foi fundamental para essas chuvas de 304 milímetros que caiu em Bom Jesus do Norte. Então, assim, tem um processo de investimento em infraestrutura, mas está claro que é preciso a gente melhorar o sistema de previsão. O sistema de previsão, neste caso, das chuvas do Espírito Santo, não foram assertivos com relação ao sistema de alerta que a gente teria que ter disparado muito mais intenso, porque nós não recebemos essa previsão do jeito que ela chegou aqui para nós. Sobre a chuva no Espírito Santo, os desastres causados, enfim, pela precipitação dos últimos dias, nós conversamos com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. A gente aguarda boas notícias aí, que os desaparecidos sejam encontrados, que as famílias sejam restabelecidas também. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Zé Maria. Bom trabalho para todos vocês.